lá, né? Vale a pena, pelo nosso público vale a pena. Ó, vamos girando o nosso papo da fofoca, que a gente entra mais uma vez aqui no assunto Gugu Liberato. Por quê? O que aconteceu? Uma revelação tomou conta da história Gugu Liberato nessas últimas semanas, que foi a suposta carta da Rosemiriam, depois o suposto filho do Gugu. Hoje a Rosemiriam fez uma publicação direta ali pro João, né, Augusto Liberato, que é o primogênito do Gugu. E a gente tem uma aspas também, uma entrevista que a Luísa Ambiel deu, e ela falou algumas experiências ali, né, de vivência. Ela que foi garota da banheira por muito tempo, ela que foi assistente de palco do Gugu. Então, ela fez uma revelação, né, que a gente traz agora aqui pra vocês, tá? Ela opinou, né, sobre essa controvérsia toda que envolve, de um lado, a Rosemiriam e as gêmeas, do outro Aparecida Liberato e o João, nessa briga pela herança. E em entrevista com o Fefito, para o Fefito e pro Lucas Selfie, durante o Selfie Service, programa do Lucas Selfie, ela disse que o Gugu não tinha um relacionamento com Rosemiriam. Abre aspas. Gugu sempre foi muito discreto com sua vida pessoal, mas muito organizado. Deve ter deixado tudo muito bem combinado com ela. Ele jamais pediria pra ela abandonar a carreira dela. Se isso aconteceu, foi porque ela quis. Os próprios filhos, os filhos foram, inclusive, se não me engano, feitos por inseminação, disse a Luísa Ambiel. E ela falou também a respeito dos relacionamentos do Gugu. Ela falou sobre ele ter sido tirado aí, né, do armário, tudo isso que estão falando a respeito dele, né, depois que ele faleceu. E ela disse o seguinte, abre aspas: quando o SBT era em Santana, nos anos 90, todo mundo sabia que ele namorava um cantor. A gente nem se aproximava muito do moço pra não dar problema. Gugu separava a vida profissional da pessoal, mas não era um grande segredo. Ele só era discreto, disse então a Luísa Ambiel. E isso caiu como uma bomba nessa história Gugu Liberato, né? Porque é mais uma pessoa, além do Rafael Ilha, que a gente já falou aqui no nosso programa, confirmando que não existia uma relação ali entre Gugu e Rosemiriam, que tudo teria sido feito, inclusive, por inseminação artificial. E ela tem propriedade pra falar sobre isso, porque foram anos trabalhando com o Gugu. E não era simplesmente uma participação ou outra, eram domingos e domingos e domingos onde ela era assistente de palco e era a garota da banheira também, inclusive, né? Daniel, ela era próxima do Gugu ao ponto do Gugu negociar o ensaio dela com a Playboy, É verdade, né? é verdade. Então, assim... Eles eram amigos, na verdade, sim, né? com certeza existe uma proximidade, ela trabalhava junto com o Gugu, e não foi somente, como você disse, o Rafael Ilha falou também dessa situação, e que as pessoas sabiam que o Gugu tinha um relacionamento, só que ele era uma pessoa discreta, né? Não era um assunto que ele vivia falando, que ele ficava tocando, principalmente Sim. no ar, né? Ele nunca chegou para falar isso no público, como a própria Luísa Ambiel falou sobre isso ter acontecido depois da morte dele, né? Ficarem exibindo o que acontecia na vida privada, principalmente aquela carta da Rosemiriam que foi divulgada, que eu achei uma das maiores sacanagens que poderiam ter feito com o Gugu, né? Onde ela detalhava as coisas que ele supostamente fazia. Então, assim, é muito feio, baixo mesmo, né? Tudo isso que tá acontecendo depois da morte, tudo bem, agora ele tá em outro plano, não tá mais aqui entre nós, mas a memória da pessoa tem que ser respeitada, né? Principalmente porque tem uns filhos no meio dessa história toda, eles tudo bem, são maiores de idade, mas eu duvido que eles queiram ver o pai sendo exposto dessa forma, sendo que em vida ele não era uma pessoa disposta à vida pessoal, né? Mas é aquilo, também essa briga na justiça, essa guerra na justiça foi o que gerou tudo isso, né? Foi uma coisa que não pôde ser acertada, digamos assim, por boca, em papéis, por trás das câmeras, virou uma guerra judicial e a gente sabe que vai acabar tudo na mídia, né? Na verdade foi, né, Ítalo? Foi acertada por trás das câmeras. Mas parece que a justiça no começo não estava levando isso em consideração, né?
Mas eu digo assim, o que eu falo de não ser acertado por trás das câmeras após tudo ter acontecido, né? Após o Gugu ter morrido, olha, não aceito dessa forma aqui. Vamos fazer de jeito diferente? Não. Vamos pra justiça. E parece assim que o único lado, né, que não tá aceitando. Parece não, com certeza é. O único lado que não tá aceitando a forma que o Gugu deixou escrito, né? O documento lá, o testamento, é a Rosemíria. E com isso levou as gêmeas junto, né? Nesse mesmo balaio de que ela merecia, de que ela precisava. E aquelas conversas vazadas de WhatsApp das meninas com o irmão, né? De uma das meninas, na verdade, com o irmão, mostram que de fato essa história é muito mal contada, né? É um caso muito mal contado, mas chega então a Luísa Ambiel para bater o martelo mais uma vez de que todo mundo ali que trabalhava com o Gugu tinha ciência desse relacionamento dele com homens. E Daniel, não foi somente a Luísa Ambiel que veio falar sobre Gugu. A gente tem